Vida. Oferecimento Home Care Unifísio. 24 horas de atenção humanizada. Olha, nós vamos falar a respeito de hérnia de disco. Gente, você que sofre de problemas na coluna e sofre com a hérnia de disco, fique atento, porque nós vamos trazer informações importantes para você aqui no nosso Jornal do Piauí. Eu já estou recebendo a doutora Kênia, que está aqui com a gente. Doutora, pode vir? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí. Uma ótima tarde para a senhora. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores. Olha, hérnia de disco. O que é isso? Por que ela se apresenta em algumas pessoas? Joelson, a hérnia de disco é o deslocamento do disco intervertebral, tá? É a saída desse disco da sua posição original, no qual ele pode ou não, a depender do tamanho, estar comprimindo estruturas nervosas e estar gerando dor ao nosso paciente, né? Pode gerar dor, limitação de amplitude de movimento e irradiações, né? Quem sofre com esse problema sabe, por exemplo, que a hérnia, quando ela acontece nessa região aqui cervical, que é essa região mais alta da coluna, ela pode gerar dor irradiando para a nuca, dor irradiando para essa região aqui medial da escápula, dor irradiando para os braços, com dormência, formigamento, fadiga. Em casos mais graves, pode evoluir para perda de força motora, perda no qual de movimento, o paciente, o paciente ele começa, por exemplo, a ter dificuldade, Joelson, de abrir uma garrafa, né? Ele sente ali aquela dificuldade de abrir uma garrafa. Com problemas na coluna? Com problema, isso quando é a coluna cervical. Essa parte mais alta. Isso. Quando acontece nessa região aqui da torácica, ele pode ter dor, irradiação vindo para essa região da costela. Essa região da torácica é uma região menos comum da gente ter hérnia de disco, porque é uma região de menos mobilidade. E quando ela acontece aqui na lombar, que é essa região mais baixa da coluna, o paciente pode começar a sentir dor irradiando para as pernas, né, com dormência, formigamento, fadiga, e pode evoluir para a dificuldade de andar, né? Os pacientes relatam dor na hora de andar, então tem aquela dificuldade. Pode ser o sintoma para uma perna, para a perna esquerda, para a perna direita, ou em alguns casos bilateral nas duas pernas. Doutora Kênia, é um problema genético ou ela tem causas externas? Sim, Joelson, a hérnia de disco eu costumo dizer que tem diversas causas, tá? Mas entre elas, as mais importantes que eu considero é uma predisposição genética. Então, tem muitas pessoas que têm um pai, uma mãe, um irmão, um avô, que tem casos na família de hérnia de disco, de dores na coluna, associada a uma fraqueza muscular instalada e uma má postura, né? Geralmente são pessoas que ficam muito tempo sentado, pessoas que trabalham pegando peso, né? Ela pode se manifestar. Ela pode se manifestar, ela pode favorecer essa hérnia de disco, ainda mais quando é um indivíduo que não tem hábito de fazer atividade física, uma atividade de fortalecimento. Então, eu sempre associo a predisposição genética associada a má postura e fraqueza muscular instalada. Tem cura? Eu costumo dizer, Joelson, que tem tratamento, né? A gente hoje tem tratamentos excelentes no quais a gente pode tratar a hérnia de disco, né? Na fisioterapia, em particular, a gente tem condições de descobrir o que é que está causando essa hérnia de disco do nosso paciente e tratar. Porque o mais importante do que tratar a sintomatologia que a hérnia de disco ocasiona, é a gente tratar o que está causando essa hérnia de disco do nosso paciente em particular, né? Então, as causas, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente tem condições de avaliar e de investigar a causa, né, de cada paciente individualizado. Então, a gente pode ter uma causa estrutural, postural, neural, a gente tem causas, inclusive, viscerais e até emocionais, né? Pessoas que sofrem de estresse, ansiedade, isso também contribui para as dores músculo-articular e favorece a hérnia de disco. Eu queria que a senhora me ajudasse a entender um pouco mais e ajudasse o nosso telespectador a entender mais, doutora, usando essa estrutura que nós colocamos aqui, né, que a senhora trouxe aqui para nós, que é a reprodução de uma coluna vertebral quase que em tamanho natural, né? Vamos dizer assim, dependendo, obviamente, da altura das pessoas. Agora, eu queria que a senhora explicasse, olhando para essa estrutura, como é que ela acaba se manifestando dentro da espinha dorsal de cada paciente. Pronto. Então, Joelson, quem está em casa sabe que sofre de hérnia de disco, que a hérnia de disco, a gente tem aqui os discos intervertebrais que ficam entre uma coluna, entre uma vértebra e outra. São essas estruturas mais escuras. São essas estruturas mais escuras, essas marronzinhas. Então, esse disco, ele começa a se desidratar, degenerar,
e começa a romper fibras, né, do anel fibroso e a gente tem aí a saída do disco intervertebral. Essa estrutura, ela é de quê, doutora? Ela tem aqui a gente tem osso, né, o corpo vertebral, e aqui no disco ela é um anel fibroso, no qual a gente tem estruturas, é uma estrutura fibrosa, no qual a gente começa a ter aí as rupturas dessas fibras. Ela é mais maleável. Ela é mais maleável. É como eu consigo, eu a comparo com um babalu, por exemplo. Né? A gente tem ali o babalu, e à medida que ela vai desgastando, desidratando, ela vai diminuindo, e aí você vai ter essa ruptura das fibras do anel, e aí você tem a saída de um líquido que tem dentro desse anelzinho fibroso, né? E aí esse líquido é que essa saída desse anel fibroso, ele começa a comprimir estruturas nervosas importantes e gera dor ao nosso paciente. A senhora fala de estrutura nervosa importante, que é o que gera dor. Essas estruturas elas estão passando por onde? Bom, a gente tem aqui atrás o canal medular. Pode virar aqui, né? se a senhora quiser. A gente tem aqui atrás o canal medular, onde desse canal medular partem nervos. Né? É esses nervos que partem dessas regiões que podem gerar aquela dor. Virar um pouquinho mais aqui? Só para a gente ver se consegue. O canal medular seria o quê? Seria esses orifícios aqui? Todo esse canal aqui que fica posterior, né, à coluna, toda essa região. Então, quando você tem a saída desse disco intervertebral, né, principalmente aqui para trás, você pode começar a ter essa compressão de estruturas nervosas que partem desse canal, e daí é que o paciente começa a sentir dor irradiando para as pernas, para os braços. A dor, ela não é sentida no disco, mas nos nervos que estão ali por trás. Exatamente, Tá, agora, isso vai acontecer com pessoas de mais idade? Não necessariamente, Joelson. Antigamente, a gente tinha uma frequência maior de pessoas com mais idade em consultório. Hoje em dia, eu vejo adolescentes de 15, 18, 20 anos apresentarem quadros de hérnia de disco. Isso se dá muito por conta de mudanças de hábito, sedentarismo, né? A senhora falou que essas estruturas, essas aqui, ó, que são os discos, elas são estruturas fibrosas, portanto, ela tem uma composição diferente da do osso. Isso. Como é que eu faço, por exemplo, para tornar essa estrutura resistente, que ela tenha mais durabilidade? Alimentação, por exemplo? Pronto. Joelson, na verdade, a gente não consegue mudar essa estrutura do disco intervertebral. O que a gente consegue fazer é um trabalho de fortalecimento da musculatura, seja ela de musculatura anterior, de musculatura abdominal, como musculatura dorsal, para você criar uma espécie de cinturão, para dar uma proteção, uma sustentação para essa coluna. Então, o principal, até como forma de evitar essas hérnias de disco, é fazer esse trabalho de fortalecimento da musculatura, fortalecimento da coluna como um todo, tá? Doutora, a gente vê muitas pessoas que elas têm diferentes configurações da estrutura da coluna. Você tem pessoas que têm uma lombar mais aumentada, né? Que tem uma lordose acentuada, uma hiperlordose. Que é uma estrutura um pouco mais para frente aqui nessa parte de baixo. Outros que têm isso aqui já mais sinuoso. Mais proeminente, exatamente. Isso contribui para ter hérnia de disco, não? Joelson, contribui, tá? Na verdade, a gente tem aí os desvios posturais, como a hiperlordose, que é essa coluna, grosseiramente falando, pra frente, inclinada. Assim. A gente tem aqui as hipercifoses, as lordoses cervicais. Essa curvatura, ela pode contribuir aí a apresentar uma hérnia de disco, a depender da angulação. Entendi. Doutora Kênia, eu quero agradecer a senhora pela participação aqui. A senhora já disse que não tem cura, mas é possível conviver com a hérnia de disco, é possível conviver, porque a gente tem tratamento hoje em dia para hérnia de disco. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Joelson. Boa tarde. Doutora Kênia Carvalho, obrigado mesmo por ter vindo, trazendo as informações aqui para nós, no nosso Jornal do Piauí. Muito bom, viu, gente, essas informações, para que a gente possa saber que é importante se cuidar.